Vamos lá, gente. Por que que eu escolhi o tema As aparências enganam, né? Porque as aparências é o quê? É o que a gente vê no espelho, né? Que a gente vê quando a gente olha pra pessoa, sabe aquela expressão, né? Ah, o meu santo não bateu com o dela, não fui muito com a cara dessa pessoa, ela não me desce, alguma coisa estranha ali que eu não sei discernir o que é. Por que que isso acontece? Muitas vezes a gente vai olhar para uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide e sem esse conhecimento dos traços de caráter, e a gente vai achar que a pessoa, pô, a pessoa é super desligada, não tá nem aí pra vida, não tá nem aí com nada, sem a gente saber o que realmente passa dentro da mente e das emoções dessa pessoa, tá? Então não é porque o esquizoide ele parece, né? Ele quer passar despercebido, todo encolhido ali, com o ombro mais curvado, como eu já disse nas outras aulas as meninas que estão chegando aí pela primeira vez, né? Depois eu explico um pouquinho para vocês o que são os traços e tal, que o foco da aula hoje tem a ver com eles também, mas só para vocês não ficarem perdidas, tá? Então, o esquizoide, a dor dele é a dor da rejeição. E a aparência dele vai ser um mecanismo de defesa para ele se proteger dessa dor. Ele não quer sentir a dor da rejeição. E para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, né, ter mais comportamentos e mais demonstração. O corpo dele vai demonstrar mais o quê? Que ele não quer ser percebido realmente. E aí a gente vai olhar para essa pessoa, a gente vai interpretar o quê? Que é uma pessoa que vive no mundo da lua, que é uma pessoa que não tá nem aí para nada, é uma pessoa que não liga para a vida, que é justamente para fugir da dor dela, né? Já o oral você entra numa roda, você quer conversar com alguém, mas parece que o oral não deixa nem você conversar ali. O oral ele quer ser o centro das atenções, né? O oral geralmente vai ter o corpinho mais cheinho ali também, para ocupar mais espaço. E outra coisa que a gente vai perceber é que a impressão que o oral passa quando você não conhece essa pessoa é de que ele realmente quer chamar atenção, de que ele quer a atenção de todas as pessoas só para ele, de que ele não consegue deixar, né, as outras pessoas ali interagirem entre si, tá? Então é essa a impressão, que ele quer atenção só para ele. Mas a verdade, tá? É que essa pessoa não é que ela quer atenção só para ela. É que ela quer manter o maior número de pessoas próximo dela para ela garantir que ela não vai sentir a dor do abandono. Porque quanto mais pessoas eu tenho prestando atenção no que eu estou falando, né, e por isso ele vai falar bastante, maior é a garantia que essa pessoa não vai sentir a dor do abandono. Já pensou? Tem uma roda ali com 10 pessoas e o oral ele está prendendo a atenção de 10 pessoas. Se uma pessoa precisar sair daquela roda, não vai fazer falta. Mas se ele estiver conversando com duas pessoas e uma delas, né, junta ali e começa a ignorar ele, ele vai se sentir o quê? Ele vai se sentir abandonado. Então, a aparência do oral também, ela nos engana, tá? Não acho que essa pessoa ela quer atenção só para ela. Muitas vezes isso pode acontecer quando esse oral estiver na dor, né? Ele vai ter essa necessidade ali de falar demais, de não deixar as outras pessoas interagirem com ele, de não ouvir as outras pessoas, mas essas aparências elas podem enganar. Já o psicopata, tá? Que não tem nada a ver com patologias ou sociopatias, qual vai ser a impressão, né? Qual vai ser a aparência que a gente vai interpretar desse traço? De que ele se acha o snob, de que ele se acha a última bolacha do pacote, né? O psicopata e o rígido é a última bolacha do pacote. Mas, por que que acontece isso? É um mecanismo de defesa, tá? Que ele gerou, né, lá na infância, para ele sobreviver à dor da manipulação. Então, assim, por que que ele tá sempre com o peito estufado, né? Tem uma aparência de que ele está pronto para enfrentar o mundo, que ele está pronto, pode mandar o que for ali para ele, que ele está pronto para enfrentar. Porque ele não quer que as pessoas se aproximem dele por interesse, tá? Então, ele quer demonstrar uma superioridade. Quando eu me demonstro superior ao outro, o outro não vai ter a chance de me usar ou de me manipular, tá? A aparência do psicopata vai nos enganar por isso. Porque, na verdade, essa pessoa ela só está se protegendo, tá? Ela não quer o quê? Ser usada pela pessoa, ela não quer que as pessoas se aproximem dela. Inclusive, o psicopata, ele é super seletivo, né? Ele não vai dar a abertura para qualquer pessoa se aproximar dele. Ele vai fazer um filtro ali muito
é muito intenso, e também ele vai ter dificuldade em confiar nas pessoas, tá? Justamente por quê? Porque essa pessoa, ela sente que as pessoas vão se aproximar dela para tirar vantagem, para com algum interesse, ou até mesmo para prejudicar essa pessoa. Então, ele já passa ali uma aparência de autoridade, de autoritarismo, tá? Já o masoquista, né, aquela pessoa mais forte, com o corpo mais quadrado ali, que demonstra muita força, qual vai ser a aparência que essa pessoa vai passar? De que ela é forte, de que ela é muito forte. Não tem slides? Tenho. Daqui a pouco eu vou começar a passar, Ana. Só estou fazendo um apanhado aqui das aparências. A aparência do masoquista, tá? É no privado essa mensagem. Sorry. Já vou compartilhar os slides com vocês, gente. O masoquista ele vai ter um corpo bem quadrado e a aparência é de que ele é muito forte, de que ele suporta, tá? A dor das pessoas, de que ele suporta coisas difíceis. Então, o corpo dele já corresponde a isso. E a aparência pode nos enganar, tá? Por que que a aparência pode nos enganar? Porque essa pessoa, muitas vezes, o corpo dela ela demonstra, tá? Essa força. Só que o emocional, muitas vezes, essa pessoa ela não tem tanta força assim. Então, ela tá precisando de ajuda, mas a aparência dela tá demonstrando que ela é forte o suficiente. Já o rígido, a aparência dele vai nos enganar, por quê? O rígido, ele passa uma aparência de perfeição, de forte, de mulher maravilha ou de homem, né? Homem de ferro ali, super homem. E aí essa pessoa pode nos enganar. É uma aparência que vai nos enganar, porque a gente vai olhar para o rígido ou para a rígida e parece que aquela pessoa não tem problemas na vida dela, tá? Mas há uma máscara que ele tá usando ali, porque o rígido ele só tem dificuldade em se demonstrar vulnerável, tá? Ele tem dificuldade em mostrar realmente que ele precisa muitas vezes de ajuda, tá? E agora vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir para nossa aula. Nós já estamos na nossa aula, né, gente? Eu só vou compartilhar aqui o que a gente preparou para você. Ó, hoje a gente vai falar, né, dos segredos por trás dos traços de caráter. Fiz um apanhado aqui para vocês, né, dos 5 traços. Quem está chegando aqui pela primeira vez já sabe aí, ó, a gente tem 5 traços de caráter, tá? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, cada um deles com um formato de corpo, cada um deles com um comportamento emocional e com uma aparência também, né? A aparência eu fiz aqui o, como é que fala? O resuminho para vocês já irem conhecendo, né? Então, a aparência ela pode nos enganar, sim, tá? Quando a gente tratar de entender as emoções e os traços de caráter das pessoas. Então, como eu falei, quando eu olhar para uma pessoa que tem a predominância das características físicas do esquizoide, eu vou achar que essa pessoa é muito desligada, mas na verdade essa pessoa ela observa tudo, ela só não fala. Porque para ela prefere muito mais se manter no canto dela, garantindo que ela não vai ser rejeitada por ninguém e que ninguém vai rejeitar as ideias dela, tá? Então, vamos ficar atentos aí e não deixar mais que as aparências nos enganem, tá? O esquizoide, vamos desvendar a introspecção desse traço de caráter. O esquizoide, ele pode ser, muitas vezes, compreendido, tá? Como uma pessoa muito fechada, como uma pessoa que não quer se conectar às outras pessoas. E a realidade é que ele foge dessa conexão, tá? Porque ele tem medo, né? Ele tem medo ali de sentir a maior dor desse traço, que é a dor da rejeição. E aí, quais vão ser as forças que a pessoa que tem, né? As características dele do esquizoide? Pessoa mais magrinha, com o corpo cheio de quinas. Qual vai ser a força dessa pessoa? O esquizoide, ele vai ter uma capacidade de se fechar no mundo dele, de uma forma muito profunda. Ele é muito introspectivo, tá? É uma força que ele tem, aquela pessoa que consegue se desligar do mundo com muita facilidade. Diferente daquela pessoa que, ai, quando ela tá sozinha, ela fica pensando em mil e uma coisas. O esquizoide, não, ele consegue se desligar e entrar no mundo dele, tá? Onde ele vai ficar ali pensando e raciocinando sozinho em diversas coisas. E também, ele é muito criativo, tá? Uma força do traço esquizoide vai ser que ele é muito criativo, ele tem uma criatividade muito
aguçada. E outra força desse traço, tá? É que ele tem muita independência emocional e mental. O esquizoide, ele tem uma facilidade muito grande em fazer as coisas sozinho, em viver sozinho, né? Ele não tem, vocês vão ver daqui a pouco, diferente do oral, o esquizoide, ele não tem essa necessidade de estar sempre cercado de pessoas, de estar trabalhando com pessoas ou de estar muito ligado emocionalmente, tá? Ele vai ter, então, a força da independência emocional e mental. Já a fraqueza de uma pessoa com o esquizoide, né, predominante, tá? Essa pessoa ela vai ter uma dificuldade em estabelecer conexões sociais profundas. O esquizoide ele não vai ser aquela pessoa cheia de amigos, ele não vai ser aquela pessoa que vai se preocupar muito com o relacionamento amoroso, ele vai ser mais desligado e isso vai ser uma fraqueza da pessoa com esse traço predominante. E também ele vai ter a fraqueza de uma tendência muito grande ao isolamento e à alienação também. Como assim alienação, Ariana? O que que significa isso? O esquizoide, ele consegue, quando ele acredita em algo, para ele, o que ele pensa é o correto, então ele tem uma fraqueza de se isolar, né? E de se alienar em algo, seja em jogos, seja acreditando muito, né, em algo que às vezes não é verdade, algo que é fictício. Então, ele tem essa facilidade também em se alienar, tá? Vamos falar agora. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ok. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat ou pode abrir o áudio, tá bom? Boa noite, cheguei. Bem-vinda, Lu. Agora que eu tô vendo aqui. Tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat, que daí eu vou dando uma olhadinha e vou respondendo. Quem não tem habilidade para desenvolver diálogo, conversas de modo geral, é esquizoide na dor? Sim, Jaque. Pode ser esquizoide ou pode ser masoquista, tá? Vai depender do formato do corpo dessa pessoa. Se ela for mais magrinha, cheia de quinas, além de outras características, né? Vai ser esquizoide, mas se ela for mais quadrada, mais troncudinha, pode ser o masoquista, tá? Então, a gente tem esses dois traços aí que tem uma habilidade para... que não tem habilidade para desenvolver diálogos. E agora a gente vai falar sobre o traço de caráter oral, tá? Como eu falei para vocês, a aparência é de que essa pessoa fala demais só para se aparecer, tá? Então, quando você já muda aí a perspectiva, quando você vê uma pessoa que conversa muito, tá? É porque essa pessoa, ela quer garantir ali que vai ter pessoas dando atenção para ela, tá? Pensa que um oral é como se fosse aquele bebê lá na infância que chorava, né? Para receber uma madeira, para receber comida, para ser pego no colo ou para trocar a fralda dele. Hoje, na vida adulta, agora na vida adulta, essa pessoa ela vai falar sem parar, porque ela quer o quê? Ela quer atenção, ela quer afeto, ela quer que as pessoas estejam ali dando realmente atenção para ela, tá? E companhia. O oral ele precisa estar com pessoas, estar cercado de gente, tá? E aí a aparência, né? Qual vai ser a força de uma pessoa com traço oral? Opa, deixa eu aumentar aqui a tela, que agora vai ficar melhor. Agora, pera lá. Isso. Quais vão ser as forças de uma pessoa com traço de caráter oral? O oral ele é muito bom na comunicação. Essa pessoa vai ter uma facilidade muito grande em se comunicar, tá? Ele também tem uma capacidade muito grande de nutrir e cuidar dos outros de uma maneira acolhedora. O oral é o traço mais acolhedor que a gente tem, seguido do masoquista, né? Que ele gosta de que todo mundo se sinta bem, de que todo mundo se sinta acolhido por ele, tá? Então, aqui o oral, você viu uma pessoa com essas características aqui, ó, pode ver que o rostinho é mais redondinho, ela é mais cheinha, né? Predominantemente oral, tá? Então, ela vai ter uma facilidade em cuidar das pessoas, em querer que as pessoas se sintam bem e acolher. O oral vai ser aquela pessoa que chegou alguém em alguma festa, ou em algum evento, em alguma reunião, ele vai fazer de tudo para inserir aquela pessoa em alguma roda, para fazer com que aquela pessoa ali se sinta à vontade, se sinta acolhida. Outra coisa que o oral tem também como força
é uma capacidade de sentir, né? Ele sente muito a necessidade dos outros. Tanto, gente, que com essas catástrofes que têm acontecido, os traços que mais, assim, estão, né? Como é que eu posso dizer? Desesperados, estão desolados, são os orais, tá? Porque eles sentem, né? Com muita intensidade. Todos nós estamos sentindo, mas os orais, eles sentem de uma forma muito intensa, como se fosse realmente com eles, tá? Já a fraqueza desse traço, ele vai ter uma tendência à dependência emocional excessiva e ele também vai ter a fraqueza de depender dos outros, né? Para uma validação, seja emocional, seja financeira, ele fica muito dependendo da opinião das pessoas, ele quer agradar o outro, ele quer que o outro, muitas vezes, né, fica ali elogiando ele ou reconheça aquilo que ele está fazendo de bom. O moral, ele tem muita essa necessidade de validação, essa necessidade de aprovação. E também ele vai ter uma tendência a desenvolver padrões de relacionamento pouco saudáveis. Como assim, Ariana? O oral, como ele se sente muito responsável em cuidar das pessoas, ele tem uma dificuldade em executar as coisas para ele, muitas vezes ele vai ficar cuidando da vida das pessoas, tá? E isso vai fazer com que esses relacionamentos, se tornem tóxicos, se tornem relacionamentos abusivos, se tornem relacionamentos de dependência, né? O oral, ele vai ser dependente e ele vai estar alimentando uma codependência também. Isso vai ser uma fraqueza da pessoa com esse traço. E aí você pode estar perguntando, como que eu descubro se eu sou oral? Estou me identificando em tudo. Você falou do esquizoide, estou me identificando, falou do oral, estou me identificando. Gente, eu ensino tudo isso, tá? Que eu estou falando aqui para vocês, dentro do método 5FC, tá? Onde eu ensino você a ler o seu corpo, a ler o corpo das pessoas, né? As características. Eu fiz, assim, um curso bem completo, realmente, o nosso método compactado ali para vocês. Então, se você quer aprofundar, no final da aula, eu vou estar encaminhando aqui o link para você participar. E eu ainda vou deixar um desafio aqui para você aí que está interessado em um bônus, tá? De 50% de desconto que a gente combinou na nossa empresa, que a gente vai estar oferecendo para os alunos aqui da aula secreta, tá? Então fiquem com a gente até o final, que além do e-book, além do material aqui da aula, vocês vão receber uma irresistível para aprender a ler na prática, tá bom? As pessoas. Então vamos para o próximo. Eu gostei dessa imagem aqui porque ela é bem a cara do psicopata, tá? Ela representa muito bem, além do rosto bem triangular, a pessoa já tá aqui, ó, com aquela carinha de que está tramando alguma coisa. É bem uma pessoa do traço psicopata. Então, a aparência, né, é de que ele não se preocupa com os sentimentos das pessoas. Ele está preocupado o quê? Em tirar vantagem se ele estiver na dor ou se protegendo para não tirarem vantagem dele. O psicopata, ele preza muito para que ambas as partes, né, de um relacionamento ou de um trabalho, de um projeto, ele gosta que todo mundo ali receba recompensas, receba benefícios daquilo que ele faz. E aí, as forças da pessoa com traço de caráter psicopata é que ele tem um carisma muito grande, tá? Embora esse traço aí tenha esse nome mais estranho, né? Eu já falei para vocês que não tem ligação alguma com sociopatias ou patologias, mas ele tem um carisma muito grande, tá? Ele usa desse carisma para persuadir, para convencer as pessoas ali de uma forma muito sutil, que ele tenha essa habilidade. E ele tem uma capacidade também muito grande de influenciar as pessoas, tá? Outra força desse traço é que ele tem muita coragem e determinação para buscar os objetivos pessoais. Então, vai ser aquela pessoa que, se ela tiver uma meta, ela vai atrás das pessoas que podem ajudar ela a executar essa meta, ela vai delegar projetos, ela vai delegar ações, né? Ela vai ficar observando pessoas que são boas naquilo que ela precisa. Vamos supor que é uma pessoa que precisa, vamos supor aqui, abrir uma empresa deixa eu imaginar aqui, uma empresa de sorvete. Ele vai atrás, ele vai
atrás de uma pessoa que é muito boa na comunicação para ficar no atendimento, ele vai atrás de outra que é boa na cozinha para preparar rápido, ele vai atrás dos melhores valores para ele faturar mais. E o bom do psicopata é que no recurso, ele é uma pessoa que ele quer que todo mundo da equipe dele receba a mesma recompensa que ele, tá? Ele não gosta de ter o mérito só para ele, ele gosta de dividir, tá? De dividir não só os recursos, mas também o mérito. Então, ele vai falar: o mérito é de todas as pessoas que trabalham nessa empresa, o mérito, vamos supor, né, que as pessoas que ficam elogiando uma família que é muito bonita, que é muito feliz e tudo mais, ele vai falar o quê? Ele não vai trazer a responsabilidade só para ele, vai falar: eu e a minha esposa, ou eu e os meus filhos, sempre incluindo as outras pessoas, tá? Isso é o psicopata no recurso. E fraqueza de uma pessoa com traço psicopata alto, tá? É que essa pessoa, ela é muito objetiva. Sabe aquela pessoa que não gosta de perder tempo? Ela é, assim, extremamente objetiva. É, assim, uma reunião que moral faria em 3 horas, o psicopata faz em 15 minutos. Porque ele é muito objetivo, ele é extremamente racional, ele valoriza o tempo dele. Ele gosta de ser prático, tá? E ele também pode desenvolver uma impaciência muito grande. E aí, se esse psicopata está lidando com pessoas do traço oral, ele vai sofrer bastante, tá? Porque o oral ele não precisa falar, né? Falar bastante, e ali pode haver um conflito entre eles, tá bom? Outra fraqueza do psicopata também é que ele pode desenvolver comportamentos antissociais. Como ele é mais impaciente, é muito objetivo e racional, ele pode ter comportamentos o quê? Que ele só vai se relacionar com as pessoas para conseguir os objetivos dele. E aí ele pode desenvolver também uma antipatia, uma antissociabilidade, tá? Deixa eu ver aqui se vocês têm perguntas. Alguém tem pergunta até agora, gente? Mandem aqui no chat. Vocês estão bem quietinhos. Vou dar um tempinho aqui para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, para a gente continuar. Vamos lá. Se tiverem, vocês mandem aqui, que eu vou continuar então. Vamos lá. Vamos falar agora do traço de caráter masoquista. Como eu falei para vocês, essa pessoa com traço masoquista, ela vai ter o corpo mais quadradinho, ela vai ter uma aparência de, como esse homem aqui, né? De uma panela de pressão que está prestes a explodir, tá? E o masoquista ele vai passar uma aparência de que ele é forte, de que ele suporta tudo, de que ele não tem problemas em resolver problemas. O masoquista ele se prende a uma submissão, a uma obediência de servir as pessoas, tá? Ele tem muita facilidade em servir as pessoas, em aguentar, né? Em resolver os problemas de todo mundo. É aquela pessoa que se sente responsável por resolver o problema do mundo inteiro, se deixar. Deixa eu ver aqui, a Jaque está perguntando: quem é mais impaciente, psicopata, esquizoide ou rígido? Eu acho que vai dar um empate ali entre o psicopata e o rígido, tá, Jaque? São os dois traços mais impacientes. Mas entre o psicopata e o rígido, o psicopata ainda é mais, porque o rígido ele é 50% emoção e 50% razão. Então acaba que dá um equilíbrio, tá? Já o psicopata não, ele é bem racional. Então ele vai ganhar aí nessa competição, tá? De quem é mais impaciente. E aí, as forças de uma pessoa com traço masoquista, como que ela vai ter, né? De qualidades, de forças. É uma pessoa que vai ter um senso de responsabilidade e de dever muito grande. Então, o masoquista, a gente fala que é um dos traços adultos, né? Super responsáveis, que ele sabe que precisa fazer algo e ele vai fazer. E ele vai fazer as coisas de uma forma muito correta, tá? Os masoquistas, eles são pessoas extremamente corretas. Se você vê um masoquista fazendo alguma coisa errada, pode saber que é outro traço que está colocando ele ali para fazer essa coisa errada, porque eles são muito certinhos. É aquela pessoa que se ela estiver na rua 3 horas da manhã e o sinal estiver vermelho, ela não vai furar o sinal, ela vai ficar esperando o sinal abrir.
Você é aquela pessoa que não vai ligar o carro se ela não colocar o cinto de segurança antes. Eles são muito corretos, eles são muito certinhos, eles têm um senso de responsabilidade muito aguçado, tá? E eles também vão ter uma resiliência emocional, e uma capacidade de suportar dificuldades muito grande também. Por isso que eles estão, né? Eles passam essa aparência de muito fortes. Só que muitas vezes a gente precisa tomar cuidado. Deixa eu até ver aqui na questão da fraqueza. Por quê? É, pessoas com traço masoquista, elas podem ocultar as próprias necessidades, tá? Atrás dessa força, tá? Então, a aparência de muito forte, mas na verdade, por dentro, aquela pessoa, ela tá assim, a ponto de pedir socorro, ela está a ponto de jogar a toalha, como a gente diz, tá? Isso pode estar escondendo uma fraqueza interna, uma fraqueza emocional em cima de uma capa ali de força, tá? Então, as fraquezas também de uma pessoa com traço de caráter masoquista é que essas pessoas com esse traço, elas tendem a sacrificar o próprio bem-estar delas em benefício do outro. E muitas vezes o outro nem precisa que o masoquista se sacrifique, mas ele voluntariamente se sacrifica. É aquela pessoa que ela tá sempre ali servindo o outro, que ela deixa de cuidar dos planos dela, que ela deixa as coisas dela em segundo plano para ficar servindo o outro, para fazer, né, aquilo que o outro precisa. E ele tem uma tendência também à dependência emocional muito alta, assim como o oral. Por quê? O masoquista ele também tem uma necessidade de aprovação e de validação do outro. E isso acaba interferindo nos resultados emocionais. Essa pessoa ela acaba sugando, ela acaba absorvendo as emoções do outro. E ela vai ter também dificuldade em estabelecer limites saudáveis e priorizar as próprias necessidades. O masoquista vai ser muito comum. Eu não conheço até hoje nenhum masoquista que ele prioriza as coisas dele, tá? Em detrimento das coisas do outro. Ele sempre vai colocar o outro em primeiro lugar, tá? E esse sempre não é um sempre absoluto, é claro, né? Isso aqui é para pessoas que não têm o conhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês, o conhecimento dos traços de caráter, porque a pessoa que começa a conhecer como ela funciona, como a mente dela funciona, ela começa o quê? A aprender a dizer não, a colocar limites nas relações, a cuidar mais das coisas dela, da família dela, do que do outro, né? Porque o masoquista, se deixar, ele vai querer cuidar dos problemas da mãe, dos problemas dos irmãos, dos problemas dos tios, dos problemas dos avós, de toda a família, de todos os amigos. Ele vai, não, deixa aqui que eu resolvo, deixa aqui que eu resolvo. Tudo ele quer resolver. E quando ele começa a amadurecer esse traço de caráter, né? A cuidar, e a sair das dores também desse traço, ele vai o quê? Ele vai conseguir estabelecer limites saudáveis nas relações, ele vai começar, a dizer não sem tanto sofrimento, tá? Porque ele perde o medo de ser julgado. O maior medo do masoquista é de ser julgado, tá? Então, se você conhece aí uma pessoa que o maior medo dela é de ser julgado, já sabe que ela tem o traço masoquista ali bem alto. Deixa eu ver se vocês estão. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. O que está acontecendo? Ó, eu já respondi a pergunta da Jaque. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui. Quem que se identifica? Quem tem dificuldade em dizer não? Eu atendo, assim, 80% das pessoas que eu atendo, né, nos meus cursos, nas mentorias, tem muita dificuldade em dizer não. Inclusive, é um dos exercícios que eu vou, já faz parte, né, da mentoria do Método 5FC. A gente vai ter ali, né, o pessoal que já entrou, os primeiros 20 alunos, eles vão ter direito a uma mentoria comigo no mês de junho. No grupo do WhatsApp, a gente vai ter encontros privados também no Zoom. E uma das tarefas, tá? Um dos exercícios é dizer não. Eu vou dar ali algumas atividades para a pessoa aprender a dizer não, porque foi algo que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que só falava sim para tudo e todos. Era mãe, era amiga, era chefe, era pessoa que às vezes nem, mal me conhecia, eu não conseguia falar não. Seja dinheiro, seja
favor, seja trabalho, tudo a Ariana era sim, 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 e as minhas coisas ficavam para depois. Então, uma das coisas que a gente trabalha ali na mentoria também é essa habilidade, tá? Que a gente precisa aprender em dizer não. Eu e o meu marido falou, eu também. Isso mesmo, já que a gente precisa aprender, tá? A falar mais nãos, até para a gente conseguir prosperar em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes o seu esposo vai querer fazer alguma coisa, e aí você prometeu algo para sua mãe, mas que a sua mãe tinha capacidade de fazer. E a sua família hoje é o seu esposo e o seu filho. A sua família de origem se torna os seus parentes, né? Os seus familiares, mas a sua família mesmo é o ciclo que você está inserida hoje. No caso, você que é casado e tem um bebê, né? É você e o Renan, no caso, tá? Para cada uma das pessoas que estão aqui, ó, quem é o seu ciclo de influência, no sentido, quem tem o poder de influenciar as suas decisões. Isso pro masoquista precisa fazer um limpa ali, né? Porque ele carrega o peso de todo mundo nas costas. Então opa, eu preciso liberar alguns pesos para eu conseguir carregar os meus próprios, os pesos dos meus sonhos, os pesos dos meus objetivos, aquilo que eu quero realizar, tá? E agora a gente, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Já fui assim, não sabia dizer não, mas hoje consigo super de boa, aprendi. Lu, isso significa que você perdeu o medo de ser julgada, tá? Você perdeu o medo de ser julgada ou criticada. Quando a gente vence esse medo, a gente consegue falar não sem problemas, tá? E agora a gente vai falar das forças e das fraquezas do rígido, tá? A aparência, como eu falei para vocês, de que eles são, né, o super-homem ou a Mulher Maravilha, de que eles são sempre fortes. Então, os rígidos, eles têm essa aparência e essa aparência pode nos enganar. Por quê? Muitas vezes o rígido ele veste essa capa de Mulher Maravilha ou de super-homem para disfarçar uma pessoa que está com a autoimagem destruída, que está se autocobrando, né? Quando ela está sozinha, ela está ali se autocobrando, ela está se punindo pelas coisas não estarem dando tão certo, por ela não estar sendo a melhor naquilo que ela faz. Os rígidos, eles têm muito isso de vestir essa capa, né? De vestir ali a... Como é que dá o nome? A fantasia, não é fantasia que fala. Esqueci aqui, mas enfim, vocês entenderam, né? Ele veste ali a máscara do super-homem ou da Mulher Maravilha e são sempre os fortes, tá? Eles não conseguem demonstrar vulnerabilidade. E aí, essa aparência acaba nos enganando também. Porque dentro dessa pessoa, ela pode estar lidando com muitos medos, com muitas fraquezas, e ela não consegue demonstrar essa vulnerabilidade. Eu, para ver uma rígida ou um rígido chorando, gente, é assim, ó, é raridade, tá? Os rígidos, eles quase não demonstram fraqueza. Se eles forem chorar, vai ser assim, onde ninguém está vendo eles, provavelmente dentro do banheiro ou no quarto quando eles estiverem sozinhos. Aí pode ser que eles consigam chorar, porque eles querem mostrar essa força que eles têm. Então, a força principal que os rígidos vão ter é uma disciplina e organização pessoal muito grande, tá? Então, se você é uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, saiba que o seu traço rígido ele está ali no recurso, você está usando as forças desse traço, né? Que é ousado, é determinado, tem garra, tem força, e tem muita energia para executar os planos, os projetos, cuidar da casa, fazer atividade física. É aquela pessoa que faz mil e uma coisas e ele faz tudo com muita excelência, tá? Ele vai ter muita energia também, outra força do rígido é que ele tem força para executar atividades com rapidez. E aí vem um conflito na mente dos rígidos. Por quê? O rígido, ele executa com muita rapidez. Só que se essa pessoa estiver na dor desse traço, ela vai executar com rapidez, mas muitas vezes vai ter alguns erros, tá? Ou se ela perceber que ela não vai ser a melhor naquilo, ela pode procrastinar. Nisso eu falo nas aulas de procrastinação, como cada traço lida com a procrastinação, né? E o rígido, ele lida também com essa questão, então ele deixa se paralisar, ele vai procrastinar projetos, sonhos e metas, quando ele sentir que ele não vai ser o melhor ali naquilo que ele se propôs a fazer.
tá? E a fraqueza do rígido vai ser o quê? Dificuldade em lidar com mudanças e também receber ordens. Quem aí tem problema em receber ordens, gente? Mesmo quando é preciso, né? Mesmo quando o marido pede para fazer alguma coisa, ou o filho pede para fazer alguma coisa, mas ele entende que não é um pedido, a pessoa está mandando, ela está dando uma ordem. O rígido ele tem muita dificuldade. E eu já fui muito uma pessoa que detestava ser mandada, né? Pessoa que passava alguma ordem ali, eu já tinha um ciricutico e não gostava. Eu descobri que isso é uma fraqueza do rígido. E ele também vai ter, gente, uma tendência a julgar e criticar as outras pessoas por não se conformarem aos seus padrões. Quem já assistiu às aulas aqui sabe que eu contei uma vez que tem um caso de uma cliente que ela estendia as roupas no varal, a mãe pedia para estender as roupas no varal. E passava 5 minutos, a mãe ia atrás, estendendo tudo de novo, porque não estava do jeito que a mãe queria que tivesse sido estendido. Isso é uma mãe super rígida, tá? Que quer ali que as coisas sejam feitas no padrão dela, do jeito dela. Aquela pessoa que não abre mão, tá? De ser a correta, de tudo dela sempre tá certo, de que o jeito dela é o correto para fazer todas as coisas. É uma pessoa com a rigidez na dor ou demonstrando fraqueza desse traço também, tá? E as pessoas com esse traço predominante também, elas podem ser facilmente julgadas, tá? Porque aparentemente, né, a aparência externa delas, elas são muito fortes e aí as pessoas deixam de considerar a flexibilidade interna que elas têm, deixam de considerar as vulnerabilidades que essa pessoa possa ter também, tá? É... A Cleide falando, essa do varal. Eu sou assim, bem rígida, né, Cleide? Isso é bem comportamento de rígida. Percebi isso analisando todos os empregos que tive. Algo em comum foi uma super entrega, entregando mais, sempre com senso de urgência, tirando a alegria e aumentando o peso e me desgastando. Tenho dificuldade desse equilíbrio, já que provavelmente você não estava cuidando da sua rigidez, tá? Do seu traço rígido. E aí você se sobrecarregava, vinha com esse senso de urgência, com essa cobrança. A rígida, quando ela se sobrecarrega muito, ela perde o brilho das coisas, tá? E aí, quando você está cuidando desse traço, você sabe que você vai entregar bem, e as pessoas também, o ambiente, né? A gente sempre fala aqui da importância do ambiente. O ambiente ele vai começar a celebrar você entregar essas coisas do prazo, porque aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente está emitindo ali na nossa mente mesmo, a gente está declarando, inclusive, é aquilo que vai voltar, é aquilo que vai acontecer ao nosso redor, tá? Isso é muito da rígida e também do masoquista, tá? Pode ser um conflito aí entre esses dois traços. Disciplina, minha personal que o diga. Treino mesmo sem ter aula ao vivo com ela. Muito bom, é isso. É cuidar do traço rígido. Quando a gente sabe como cuidar, tudo melhora, né? Desde que você cuide. Não adianta a gente aprender a cuidar e não cuidar desse traço. Melhorei bastante, mas ainda tenho esse ciricutico quando percebo que é uma ordem, sabe? Sim, exatamente. Gente, pro rígido, quando vocês forem pedir alguma coisa para eles, cheguem elogiando essa pessoa antes de pedir para ela corrigir algo, ou antes de pedir para ela fazer algo, sempre deixando claro que como eu posso explicar para vocês? Não que ela está recebendo uma ordem, tá? Mas pedindo com aquele jeitinho, mesmo sendo uma ordem, dá aquela maquiada ali, dá aquela floreada para a pessoa receber e executar, porque senão o rígido ele vai fazer birra, tá? Um rígido que não tá maduro ainda, ele pode até fazer birra, né? Igual esse casal aqui que tá discutindo, a gente colocou aqui na imagem para vocês, ele pode fazer uma certa birrinha, tá? E aí, como eu falei para vocês, hoje a gente preparou, tá? Uma super condição especial aqui para vocês. A gente suspendeu o nosso lançamento do método 5FC, mas nós ainda estamos com o pré-lançamento, resolvemos estender um pouco, tá? Então, além de, gente, vocês garantirem, né, o valor, tá, do pré-lançamento, eu postei um vídeo lá no Instagram
E eu quero, tá? Vou deixar o desafio aqui para vocês. Quem aí tiver interesse em receber uma mentoria comigo no mês de junho, tá? Uma mentoria gratuita, ela vai ser de bônus. Vai lá no último Reels que a gente postou lá no feed do Instagram e comentem alguma coisa. O que foi a aula para você? A gente vai escolher assim, o melhor comentário. Nós vamos escolher no sábado ou acho que no domingo. O melhor comentário, tá? Lá vai ganhar 50% de desconto. Então aqui, gente, já está com 20% de desconto. Você vai ficar praticamente com 70% de desconto no método 5FC. Você vai ter a oportunidade de aprender a ler o corpo e a mente das pessoas, tá? Com base praticamente 70% desse valor aqui, o melhor comentário na postagem que a gente fez no Reels, que tá lá no Instagram, vai receber 50% de bônus, tá? E ainda vai ganhar a mentoria comigo. E para você aí que tiver interesse também em fazer parte do método 5FC, quem garantir a inscrição, tá? Até domingo também vai receber a mentoria no mês de junho, que é algo que a gente preparou exclusivamente apenas para os 20 primeiros inscritos. A gente resolveu estender para vocês que são os nossos alunos aqui e por uma condição imperdível, gente. Então, quem tiver interesse aí em receber essa mentoria, que vai, assim, trazer muito resultado para sua vida, cuidar de todos os traços, resolver alguns BOs aí, que terapia não resolve, que várias coisas não resolve. Vem, porque você conhecendo seus traços de caráter e cuidando deles, com certeza você vai conseguir ter resultados, tá? Ó, a Jaque já mandou aqui. Muito bom, Jaque, obrigada. E, gente, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube também. A gente vai começar a alimentar o nosso canal. Já tem lá o vídeo da nossa apresentação. E é isso, eu vou abrir aqui agora para vocês que tiverem interesse, né, em fazer pergunta da aula, fazer perguntas do método, o que vocês quiserem perguntar, podem aí abrir a